A sala estava em penumbra, iluminada apenas pela luz fria de uma câmera. O ex-diretor ajeitou os óculos, respirou fundo e deixou escapar a frase que mudaria tudo. A gasolina que você coloca no carro nunca foi apenas gasolina. Um silêncio pesado se espalhou. Ali não falava um simples executivo aposentado, mas um homem que carregava décadas de segredos. Cada palavra que saía de sua boca soava como uma bomba prestes a explodir. Ele não sorria, não tremia. Parecia um condenado que já havia aceitado a própria sentença. No início, a história parecia banal, como tantas outras de bastidores de negócios. Ele contou que começou no setor de combustíveis, acreditando em progresso, tecnologia e crescimento econômico. Havia orgulho em liderar projetos, abrir postos, organizar logística. Mas aos poucos percebeu que as engrenagens não giravam sozinhas. Por trás de cada contrato havia favores ocultos. Por trás de cada inauguração, havia alianças que não apareciam na foto oficial. O combustível era o produto, mas a verdadeira moeda de troca era a corrupção. O ex-diretor descreveu as primeiras reuniões suspeitas. Eram encontros discretos, sempre em locais afastados ou restaurantes de luxo. Conversas cheias de meias palavras, onde nunca se falava em propina, mas em compensações. Pequenos descontos em fornecimento, contratos que surgiam de repente, fornecedores que não existiam. No começo parecia apenas uma adaptação ao mercado, um jogo que todos jogavam. Mas logo a escala aumentou, e o dinheiro deixou de ser detalhe para se tornar o próprio objetivo. As bombas de combustível eram apenas a fachada. Ele revelou que cada litro vendido escondia uma conta paralela, um valor invisível que ia direto para bolsos ocultos. Não era o mercado decidindo os preços. Eram homens em salas fechadas, ajustando cifras como quem decide o destino de uma cidade inteira. Era um cartel invisível que decidia quanto o povo pagaria na bomba e quanto cada político, empresário e cúmplice receberia em troca de silêncio. A pressão começou a surgir logo depois. Telefonemas enigmáticos, convites irrecusáveis, recados em voz baixa. Você está indo bem, mas precisa entender como as coisas funcionam. Esse era o aviso sutil de que ele já estava dentro, mesmo sem perceber. A cada reunião, a linha entre certo e errado ficava mais borrada. Ele não sabia ao certo quando deixou de ser apenas gestor para se tornar parte de uma rede criminosa. Só sabia que quando percebeu já não havia mais volta. Os valores envolvidos eram gigantescos. Milhões circulavam todos os dias, camuflados em contratos de transporte, notas fiscais adulteradas e empresas criadas apenas no papel. O combustível se transformava em ouro líquido, capaz de comprar não apenas carros e caminhões, mas também juízes, prefeitos, governadores. Cada centavo desviado era mais poderoso do que votos em urna. A gasolina financiava campanhas, comprava fidelidades e decidia o futuro de cidades inteiras. No fim da primeira parte de sua confissão, o ex-diretor encara a câmera com olhos marejados. Vocês acham que abastecem o carro e seguem viagem, mas sem perceber, abastecem também o sistema que mantém essa máfia viva. Cada gota que cai no tanque é uma gota de sangue derramado nas sombras. As palavras pesam como uma sentença, e todos percebem. O que parecia apenas uma denúncia sobre negócios de combustível era, na verdade, o início da revelação de um império de corrupção e silêncio. Ele acendeu um cigarro com as mãos trêmulas e, após a primeira tragada, retomou. A gasolina era só a fachada. O verdadeiro motor desse esquema estava na política e na economia. O ex-diretor descreve um labirinto invisível, onde cada decisão pública estava conectada à máfia dos combustíveis. Prefeitos dependiam deles para manter campanhas. Deputados negociavam votos em troca de doações disfarçadas. Governadores silenciavam em troca de participação na engrenagem. Não se tratava de simples corrupção isolada, mas de um sistema organizado que transformava combustível em poder político. As reuniões de alto nível eram diferentes. Não havia papéis, contratos ou registros. Apenas mesas fartas, copos de uísque e promessas sussurradas. Ali, não se falava em gasolina. Se falava em futuro, em poder, em controle. O ex-diretor revela que decisões sobre reajustes de preços eram tomadas nessas salas, sempre com um objetivo oculto: financiar campanhas eleitorais, comprar mídia favorável e manter prefeitos e governadores reféns do dinheiro sujo. O litro de combustível, na prática,
não subia ou descia pelo mercado internacional, mas pelo preço do silêncio. Havia uma rede de empresas fantasmas criada exclusivamente para lavar dinheiro. Transportadoras inexistentes, consultorias sem sede, fornecedores que só existiam em planilhas. O dinheiro desviava-se em cascata, passando por contas em paraísos fiscais e retornando ao país em forma de investimentos. Eu assinei papéis que sabíamos que eram falsos. Criávamos contratos para justificar milhões que nunca circularam, mas a contabilidade estava sempre perfeita, porque era feita pelos melhores contadores que o dinheiro podia comprar. Era uma contabilidade de sangue, maquiada como eficiência empresarial. O ex-diretor relata que a máfia também se infiltrava em órgãos fiscalizadores. Auditores recebiam propinas para fechar os olhos diante de irregularidades. Fiscais eram comprados, com depósitos discretos ou ameaçados quando não aceitavam. Eu já sabia dias antes quando haveria uma vistoria. Recebia listas com os nomes dos fiscais, o horário que chegariam e até a rota que fariam. Esse nível de controle revelava a profundidade das conexões. O Estado que deveria vigiar era parte da engrenagem. E não era apenas no Brasil. Ele menciona contatos com grupos internacionais. Cargas de combustível adulterado vinham de fora. Contratos bilionários eram assinados em bancos suíços, enquanto laranjas brasileiros lavavam a fortuna por meio de postos pequenos espalhados pelo interior. Era uma rede global. Do litro que você colocava no carro em uma cidadezinha do interior, parte do dinheiro viajava ao mundo até contas secretas na Europa. A máfia não conhecia fronteiras. A relação com os políticos era simbiótica. Eles precisavam do dinheiro para se manter no poder. E a máfia precisava da proteção para continuar lucrando. Não havia eleição em que não estivéssemos envolvidos. A gasolina comprava palanques, microfones, alianças. Nós decidíamos quem vencia e quem perdia. O ex-diretor chega a afirmar que prefeitos inteiros eram eleitos não pelo povo, mas pelo cartel. A democracia, nesse cenário, era apenas uma ilusão abastecida pela bomba de combustível. No fim de sua longa explicação, ele encara a câmera e deixa uma frase que pesa como chumbo. Vocês nunca votaram sozinhos. Cada voto já tinha sido comprado antes de chegar à urna e foi pago com o dinheiro que vocês entregaram nos postos. As palavras ecoam com força, revelando que a máfia do combustível não era apenas um crime econômico. Era um projeto de poder, que controlava preços, pessoas e até o destino político de um país inteiro. O ex-diretor fecha os olhos por alguns segundos, como se precisasse reviver as cenas para encontrar coragem de narrá-las. O dinheiro mantinha o sistema vivo, mas era o sangue que garantia o silêncio. Confessa, a máfia dos combustíveis não se contentava em controlar cifras e eleições. Ela precisava garantir que ninguém ousasse desafiá-la. E quando alguém tentava, o preço era sempre o mesmo: a morte. Era assim que se mantinha a ordem. Não havia espaço para dúvida, hesitação ou arrependimento. A primeira execução que ele relata ainda o atormenta. Um gerente de posto acusado de manipular relatórios sem autorização da máfia foi chamado para uma reunião de alinhamento. Saiu de casa com a pasta de documentos debaixo do braço e nunca voltou. Dias depois, seu corpo foi encontrado dentro de um carro carbonizado numa estrada deserta. A investigação oficial concluiu que foi um acidente. Mas entre os que conheciam o jogo, a mensagem era clara: ninguém mexia nas engrenagens sem pagar caro. O ex-diretor descreve um padrão. As mortes eram sempre disfarçadas de tragédias comuns. Assaltos nunca solucionados, caminhões que perdiam os freios, incêndios em depósitos, quedas suspeitas em viagens noturnas. Tudo meticulosamente planejado para não deixar vestígios de execução. Era uma especialidade deles: transformar assassinato em coincidência. Não havia pistoleiros mascarados na rua. Havia acidentes muito bem construídos. Cada morte silenciosa servia de aviso para centenas que pensassem em falar. As ameaças eram outro pilar. Não era preciso matar todos, bastava escolher alguns alvos estratégicos. O ex-diretor lembra de telefonemas recebidos durante a madrugada, vozes graves repetindo frases enigmáticas como: "Nós sabemos onde sua filha estuda." Bastava isso para silenciar qualquer tentativa de resistência. Eles não precisavam atirar. O verdadeiro disparo vinha do medo. A cada recado, eu sentia que meu coração parava por segundos.
Era como viver permanentemente no fio da navalha. As reuniões internas, que em teoria deveriam ser encontros de negócios, eram cercadas de tensão. O ex-diretor descreve uma noite em que um empresário foi acusado de colaborar com autoridades. Todos ao redor fingiam beber e conversar, mas sabiam que algo iria acontecer. O homem foi levado para fora da sala por 2 seguranças. Nunca mais voltou. O mais assustador foi a normalidade. Ninguém se levantou, ninguém perguntou nada. Continuamos a reunião como se ele nunca tivesse existido. Esse era o pacto. Quem desaparecia era apagado da memória. Nem jornalistas estavam a salvo. O ex-diretor conta que alguns repórteres insistentes em investigar adulterações e esquemas de preços sofreram acidentes fatais. Outros receberam propinas gordas para engavetar reportagens. Era simples. Ou você se calava pelo dinheiro ou se calava pela bala. Muitos escolheram o dinheiro. Os que não escolheram não tiveram chance de escolher de novo. Assim, a mídia que poderia denunciar acabava cooptada ou destruída, reforçando o manto de silêncio sobre a máfia. Com a voz embargada, ele encerra essa parte da confissão com um aviso frio. Eu vivi rodeado por cadáveres invisíveis. Homens e mulheres que desapareceram para que a gasolina continuasse a fluir. Cada litro que abastece um carro carrega, misturado, o cheiro da morte. Vocês não veem, não sentem, mas está lá. A frase fica suspensa no ar como se todos presentes finalmente percebessem. A máfia do combustível não apenas sugava dinheiro, ela alimentava-se de vidas humanas. O ex-diretor se recosta na cadeira, passa as mãos pelo rosto e solta um suspiro pesado. Eu vivia em 2 prisões ao mesmo tempo. A prisão do luxo e a prisão do medo. De um lado tinha casas, carros, viagens, jantares em lugares onde poucos podiam entrar. Do outro, dormia com a sensação de que cada barulho na madrugada poderia ser o último. Ele descreve noites em claro, olhando fixamente para a porta, esperando que a qualquer momento fosse invadida. Eu tinha dinheiro suficiente para nunca mais trabalhar, mas não tinha paz para viver um único dia sem paranoia. A mente começou a se desgastar. Ele diz que já não lembrava mais quem era antes de entrar naquele mundo. As roupas caras, os hotéis luxuosos e as festas eram máscaras que não escondiam a culpa. A cada brinde eu lembrava de um corpo que havia desaparecido. A cada contrato eu lembrava de um posto incendiado. Eu estava afundado em ouro, mas sentia o gosto amargo do sangue. O contraste entre riqueza e consciência destruída o consumia lentamente, até que o vazio se tornasse insuportável. Houve momentos em que pensou em fugir. Cogitou abandonar tudo. Desaparecer em outro país, viver como anônimo. Planejou passaportes falsos, estudou rotas, até sonhou em recomeçar longe de tudo. Mas cada tentativa era interrompida pela lembrança cruel. Quem sabe demais não sai vivo. Ele conta que, certa vez, comentou discretamente com um colega sobre abandonar o jogo. No dia seguinte, recebeu uma foto de sua família com a frase escrita à mão: "A vida deles vale mais do que a sua coragem." Foi o aviso final de que a gaiola não tinha saída. O peso aumentava a cada morte que presenciava de perto. Ele lembra de um frentista jovem, morto apenas por estar no posto no dia errado, na hora errada, quando a máfia resolveu mandar um recado. Aquele garoto não devia nada, não sabia nada e mesmo assim perdeu a vida. Eu nunca esqueci o rosto dele. Essa lembrança passou a assombrá-lo como um fantasma. Ele entendeu que não era apenas cúmplice financeiro, mas parte de um sistema que esmagava inocentes sem hesitar. A pressão psicológica era constante. Qualquer reunião podia ser a última. Qualquer telefonema podia ser a sentença de morte. Ele descreve a sensação de viver como um animal acuado, com os sentidos sempre alerta, desconfiando de todos, inclusive de familiares. Eu já não conseguia confiar em ninguém. Cada abraço parecia falso, cada sorriso parecia comprado. A máfia não apenas roubava meu dinheiro e minha alma, roubava também minha humanidade. O isolamento era a pior tortura. O ponto de ruptura veio quando percebeu que estava morrendo em vida. Ele não tinha coragem de sair, mas também não suportava continuar. Foi então que começou a escrever anotações secretas, guardadas em lugares improváveis. Fundos de gavetas, compartimentos de carros, até dentro de livros de capa dura. Ali registrava cada detalhe, nomes, datas, valores, locais. Era meu seguro. Se eu desaparecesse, alguém encontraria. Foi a primeira fagulha de coragem em meio à escuridão.
Naquele momento ele tomou a decisão que mudaria tudo. Confessar. Eu sabia que seria caçado, que minha vida jamais voltaria ao normal. Mas percebi que morrer calado seria morrer 2 vezes. Ao menos falando, eu deixaria a verdade registrada. Talvez alguém ouça, talvez alguém tenha coragem de lutar. A voz falha, mas não há hesitação. O ex-diretor deixa claro que sua confissão não é heroísmo. É apenas o último recurso de um homem sufocado pelo peso da própria consciência. A sala estava em silêncio absoluto. Nenhum dos presentes ousava interromper. O ex-diretor já não falava apenas como um homem confessando crimes, mas como alguém carregando um testamento. A máfia do combustível não é apenas sobre dinheiro desviado ou políticos corruptos. Ela é sobre como um país inteiro se acostumou a viver de olhos fechados. A frase ecoa pesada, atingindo não apenas os que ouviam ao vivo, mas todos que seriam tocados pela confissão dali em diante. Ele descreve o impacto social invisível da engrenagem. Cada centavo roubado era um hospital que não foi construído, uma escola que não foi reformada, uma estrada que continuou esburacada. O combustível caro não era apenas um problema de bolso, era um crime contra a dignidade coletiva. Milhões de brasileiros abasteciam seus carros todos os dias, sem imaginar que financiavam campanhas sujas, mansões em paraísos fiscais e execuções silenciosas. A bomba de combustível se tornou o maior cofre clandestino do país. Com voz embargada, o ex-diretor admite que não espera perdão. Eu fui parte do problema. Ganhei com isso, vivi desse dinheiro, fechei os olhos quando deveria falar. Não me apresento aqui como herói, mas como cúmplice arrependido. O peso da culpa o acompanha como sombra. Ele sabe que sua confissão não apaga as marcas deixadas, mas acredita que pode abrir brechas no silêncio coletivo. Se eu cair, que ao menos sirva de prova de que esse império não é invencível. Ele fala da reação que espera após sua confissão. Alguns vão chamá-lo de traidor, outros de covarde. Os mais poderosos tentarão desmenti-lo, pintar sua narrativa como delírio ou vingança. Mas ele insiste. Podem tentar apagar minha voz, mas não podem apagar os fatos. Os documentos existem, as mortes aconteceram, o dinheiro circulou. Não importa quantos postos iluminados vocês vejam nas avenidas, atrás de cada fachada há um esqueleto enterrado. É o recado final contra aqueles que ainda comandam o jogo. O ex-diretor reflete também sobre o povo. A máfia só sobrevive porque as pessoas têm medo de reagir. Cada cliente que abastece, desconfiando de adulteração mas permanecendo calado, ajuda a manter o esquema. Cada eleitor que vende seu voto por alguns litros de gasolina barata, fortalece a rede. O silêncio de milhões é o escudo que protege poucos. É uma acusação coletiva incômoda e dolorosa. Não há como escapar. Todos, em algum grau, contribuíram para que o sistema prosperasse. Já sem lágrimas, ele solta sua última advertência. Vocês não vão encontrar a máfia apenas nos becos escuros ou nas salas fechadas. Vão encontrá-la no posto da esquina, no preço que pagam todos os dias, no político que sorri pedindo votos. Ela está diante de vocês, mas só pode ser destruída quando deixarem de fingir que não enxergam. A frase soa como sentença, mas também como chamado à responsabilidade. No encerramento, sua voz cai para quase um sussurro. Eu não sei quanto tempo ainda tenho. Talvez depois desta confissão minhas horas estejam contadas. Mas se eu morrer, que saibam. Não morri pelo que revelei, morri pelo silêncio que mantive por tanto tempo. E que minha voz gravada aqui não seja lembrada como o fim, mas como o início. A câmera se apaga lentamente. E com ela se encerra não apenas uma confissão, mas um retrato cruel de um país refém da própria omissão.